O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Corrupção. A palavra salta com facilidade das bocas em conversas informais e das manchetes dos jornais. Falar sobre corrupção no Brasil é como bater papo sobre um parente incômodo e sempre presente, sobre um velho problema que aturamos e para o qual parece que não enxergamos solução. E o mais importante, sempre que o assunto é corrupção, estamos falando sobre os outros. Eu recebo hoje o Ezequiel Martins Paz, filósofo e também mestre em ciência política pela UFPR e autor de uma dissertação que trata da percepção dos empresários brasileiros sobre a corrupção. O orientador do Ezequiel foi o professor Paulo Roberto Neves Costa. Bem-vindos. Obrigada pela presença. Ezequiel, tratar sobre esse tema da corrupção é um pouco complicado, até porque parece que todo brasileiro sabe falar sobre o tema, é mestre e doutor no tema. Como que é buscar bases científicas para tratar sobre esse assunto? Ler muito, muita literatura. No Brasil nós temos, ainda estamos no começo do estudo da corrupção, temos expoentes aqui, muito bons estudantes da corrupção, mas a grande literatura vem de fora. Então a gente tem que buscar essa literatura, ler muito e procurar reformular as ideias de corrupção e começar a ver de uma forma mais acadêmica, ou seja, sair da visão do senso comum de corrupção. E isso significa muito trabalho. Quando se fala corrupção, a princípio, se está falando, o brasileiro pensa aquilo que os outros fazem, que não agrada socialmente e tal. Nós, como corrupção, já começamos a diferenciar o que é corrupção. A pequena corrupção, a grande corrupção. A pequena corrupção seria a corrupção que acontece no dia a dia, tentar subornar um policial. A grande corrupção é a corrupção que acontece nos grandes níveis políticos, os grandes e afeta o grande sistema político como um todo. Diferenciamos também entre a corrupção política, a corrupção empresarial, a corrupção privada. São vários tipos de corrupção que a gente diferencia e estudar cada uma dessas exige uma especialização. Não posso estudar todo o tipo de corrupção. Então, no nosso caso, no meu caso, eu estudo a corrupção política. Ou seja, a corrupção quando há sempre um agente do Estado envolvido. Professor Paulo, de que maneira que a ciência, a ciência política, busca respostas ou busca compreender essa realidade brasileira para justamente dar alternativas de solução dos nossos problemas? Bom, em primeiro lugar, passa por esse aspecto que o Ezequiel já indicou, que todo estudo aprofundado exige um cuidado muito grande desde as expressões até as ideias fundamentais que as sustentam. Então, as palavras ganham status de conceitos, porque elas implicam toda uma estratégia de análise de um fenômeno histórico, na qual, na história, muitas vezes essa palavra é usada de formas muito variadas e muitas vezes sem o mesmo cuidado, rigor, sistematização que a abordagem científica, de modo geral, não só das ciências sociais ou da ciência política, exigem. Então, esse é uma primeira contribuição, de tentar organizar as ideias, apresentar de forma mais clara, diferenciar aquilo que é diferente, não confundir, já é um passo importante e, como o Ezequiel falou, não é fácil. Ainda mais quando nós estamos falando de um assunto delicado como esse. E eu acho que, além dessa primeira passo no sentido de tornar as coisas mais claras, é a construção de categorias analíticas que tenham capacidade de explicar os fenômenos. O que também exige muito trabalho, porque além da toda a dimensão teórica, que tem geralmente uma base bibliográfica, você tem que construir um procedimento analítico, metodológico para o tratamento da realidade histórica, ou seja, para o real,
pelo tratamento do real e ainda com a pretensão de criar alguma explicação, alguma relação mais ou menos forte de causa e efeito. E esse é o problema, porque a gente nem sempre consegue estabelecer isso no nível e na precisão que muitas vezes a sociedade demanda quando se trata de um assunto como esse. Mas, pelo menos esse passo de tornar a coisa um pouco mais aprofundada, o tratamento um pouco mais preciso, já é um ganho bastante grande. Agora, além disso, tem que deixar claro também que o uso do conhecimento produzido pelas ciências, de modo geral, é sempre algo dado socialmente. Se o Ezequiel, por um acaso, descobrisse um elemento fundamental que até permitisse pensar a solução da corrupção, do problema da corrupção no Brasil, não quer dizer que isso seria adotado. Mas isso vale também para alguém que descubra um tratamento médico ou uma nova técnica para meio de transporte. Ou seja, os processos de utilização dos conhecimentos científicos sempre se dão socialmente, sejam eles quais forem, sejam eles mais abstratos ou mais aplicados, vamos dizer assim. Ezequiel, o professor Paulo falou sobre essa importância de conceituar as palavras, né? E você fez isso no seu trabalho, você buscou as bases científicas do termo corrupção e buscou fazer essa conceituação. Que conceito que você dá hoje para a corrupção? Primeiro vamos deixar claro que existem vários conceitos de corrupção. O senso comum vê a corrupção como trocar dinheiros, quando o dinheiro troca de mãos, coisas assim, coisas simples. Corrupção pode ser vista de uma maneira que nós chamamos de jurídica. Corrupção só quando há uma quebra de uma norma. Quando um funcionário público quebra uma norma, recebe alguma vantagem e, em troca disso, oferece alguma vantagem devida a um cliente, seja quem for. Ele está quebrando uma norma, aí se fala juridicamente que ele está se corrompendo ou está em uma situação de corrupção. Criou-se uma situação de corrupção. Existem outras maneiras de ver a corrupção, como uma questão social. A filosofia vê a corrupção diferente. A palavra corrupção é quando algo que está num estado puro se degenera, se corrompe. Quando agora voltamos para a ciência política, por que a corrupção é difícil de se estudar? Porque nós não temos ainda na política o conceito do que é a política pura. A política é uma questão muito filosófica, muito discutida. Qual é a política correta? A minha visão de corrupção, que eu procuro manter nesse trabalho e nos próximos trabalhos que vamos fazer, é corrupção como qualquer ação que se desvia das normas democráticas fundamentais, ou seja, aquelas de justiça, de igualdade. Quando alguém, mesmo que ele não esteja subordinando uma lei ou alguma coisa assim, mas está ganhando vantagem sobre um outro cidadão de forma desigual, isso é corrupção para mim. Ou seja, é muito mais amplo do que simplesmente troca de dinheiro e troca de favores. A sociedade brasileira tem se preocupado bastante com a relação muitas vezes errada entre empresários e políticos. Essa relação é complicada, é algo novo na sociedade brasileira ou é algo que já existe há algum tempo, já é construído há algum tempo? É muito característico das análises na área de ciências sociais lidar com fenômenos que, na verdade, não são novos, mas se apresentam com aspectos ou formas novas. Se a gente for pensar, né, o vínculo entre interesses privados e Estado, isso é uma questão sociológica clássica, fundamental, na construção da sociedade brasileira, ou mais particularmente da sociedade capitalista, nos modos modernos, e, portanto, é uma questão clássica, mas que a cada momento assume formas diferentes ou dimensões diferentes, ou é perpassada por aspectos específicos de certos momentos, certos personagens históricos que disparam uma série de fatores e processos que até então não tinham acontecido e aquilo se revela.
O que temos que se considerar é que a Lava Jato, ou esses episódios mais recentes, ou mesmo Mensalão, elas não inventaram, não são esse processo em que a corrupção surgiu. Com isso não está querendo dizer nem justificar práticas, ou seja, então sempre existiu, então tudo bem que continue existindo. Não é isso. Até porque não é papel da ciência justificar isto ou aquilo. Por mais que a gente inevitavelmente assuma uma posição, a ideia não é definir isso com a pretensão de ser científico. Então, o que acho que a sociedade tem que atentar é para o fato em si. Ou seja, isso acontece. Quanto melhor a sociedade entender isso, mais bem capacitada ela estará para tratar disso como um problema social. Ou seja, quando ele deixa de ser uma questão sociológica para pesquisadores das ciências sociais, especificamente da ciência política, que é o nosso campo, mas não é uma exclusividade da nossa área, e passa a ser enfrentada enquanto cidadãos que tentam resolver, encontrar fórmulas de resolver, atenuar essa questão. Agora, esse tema é muito forte, mas eu lembro desde pequeno, quando eu lia jornais e eu via as denúncias de corrupção, a impressão que dava é que no dia seguinte o governo ia cair, né? Porque eram coisas gravíssimas. E as coisas não aconteceram assim. Eu acho que a gente está num momento privilegiado em que as coisas estão acontecendo. E uma delas é exatamente, uma dessas novidades, está aflorando com muita força a presença das empresas e dos empresários nesse processo. E não tem por que achar que isso é novo. Ao mesmo tempo, a gente não pode se deixar impactar por essa novidade e ficar apenas pensando nos indivíduos, nos personagens e deixar de atentar para os processos subjacentes nos quais eles se constituíram enquanto agentes corruptos, para que a gente possa distinguir o passageiro, o momentâneo, do estrutural. Vamos conhecer agora a iniciativa de um grupo de jornalistas aqui do Paraná que criou um site para divulgar livremente dados oficiais. O objetivo é que a população tenha acesso a conteúdo de interesse público, como gastos governamentais, por exemplo. A linguagem burocrática é um dos grandes empecilhos para que a população tenha acesso aos chamados dados públicos. E por mais que essas informações estejam disponíveis para consultas online, a maneira difusa e pouco prática que são colocadas afasta ainda mais as pessoas. Foi pensando nisso que 2 jornalistas fundaram o site livre.jor. Nele, são feitas reportagens com estes dados, colocando em uma linguagem simples o que de fato representam estas informações. A maior parte da divulgação desses dados acontece por meio de compartilhamento de reportagens no Facebook. A ideia não é simplesmente buscar furos de corrupção, mas sim despertar o interesse maior da população em saber sobre como os órgãos públicos estão sendo administrados. Eventualmente você pode esbarrar em algum caso de corrupção assim, mas não é... Óbvio, jornalista é sempre interessante se você conseguir achar alguma coisa e trazer a público algum caso de corrupção. Mas a ideia não é essa, não. A ideia é fazer um acompanhamento sistemático do trabalho da administração pública. E o interesse dos jornalistas pelo assunto foi o pontapé inicial para que o projeto saísse do papel. Uma tentativa de ter mais claro para a gente uma coisa que a gente achava que faltava na cobertura local de política. Hoje os jornais, as rádios, as TVs, elas não dão conta de acompanhar com qualidade e de uma forma sistêmica os dados oficiais. Não era feita uma leitura de diários oficiais todos os dias, não se acompanhavam bancos de dados públicos, tanto em município, estado e união. A gente tentou suprir esse vazio que existia e, com isso, ajudar a cobertura dos outros veículos, além de dar esse respiro nessa cobertura diária de jornalismo. A José criou uma página no Facebook, primeiro, fazendo acompanhamento desses dados públicos. Quer dizer, ele começou lendo Diário Oficial, a mesma coisa que ele fazia na Folha de Londrina, ele passou a fazer no Facebook do Livre.jor. E aí, 20 dias, um mês depois, eu entrei, cobrindo a parte de orçamento. Então ele ficava responsável por ler o Diário Oficial do Estado, os 3 diários oficiais, e eu ficava responsável por cobrir parte de orçamento. Aí entrava em Portal da Transparência, CIAF, o que tinha de banco de dados financeiro eu cobria. E a gente ficou um ano nessa. Aí o projeto foi ganhando corpo, assim, as pessoas começaram a se interessar, a gente começou a ter um relacionamento bom com os colegas da imprensa, eles usavam bastante nosso material, até que eventualmente a gente achou importante criar um site. A gente não tinha o site, a gente tinha só a página do Facebook, as pessoas têm uma dificuldade em confiar em uma página de Facebook, a gente achou que era importante ter uma âncora como o site, a gente fez. No mesmo momento o Rafael Martins entrou para trabalhar com a gente, agora estamos os 3.
O projeto do site ainda está em crescimento, mas já alcançou alguns números expressivos, como quase 2.000 assinantes no Facebook. O desafio agora é tornar o trabalho mais sustentável financeiramente. O futuro é aquilo que a gente tiver fôlego para fazer. A gente tem um debate bem claro entre a gente agora de que o livro ele precisa se tornar mais sustentável economicamente, então a gente vai tentar, acho que nos próximos 1 ou 2 anos, pelo menos pagar as horas trabalhadas. Acho que nós 3 gastamos umas 10 a 15 horas semanais para mais com o projeto, sem remuneração, de forma voluntária. A gente espera que isso possa, pelo menos, ser pago para a gente aprofundar a cobertura, aumentar a quantidade de conteúdo, envolver mais gente, tornar isso talvez um projeto de uma nova proposta de jornalismo hoje para o mercado. Professor Paulo, a mídia tem assumido um papel nesse processo todo, quando se fala em corrupção no Brasil, que muitas vezes é de dar repercussão para denúncias. Na opinião do professor, de que maneira deveria ser o papel da mídia enquanto um envolvido nesse processo social? Vamos considerar a mídia simplesmente no sentido dos jornais, os meios de comunicação mais convencionais. Eu estou fazendo essa breve ressalva porque hoje em dia a gente sabe que a internet introduziu um meio de comunicação assim, de uma forma extremamente complexa, inclusive há vários estudos que estão se desenvolvendo em relação a isso, que certamente poderiam ser também objeto de debates aqui interessantes para esse programa. Mas vamos pensando nessa mídia no sentido mais geral, o papel dela, eu acho que tem que ser também no sentido de qualificar o debate. Nós sabemos que a atividade jornalística, de modo geral, está sujeita a uma série de pressões, desde políticas até operacionais. Os jornalistas também têm que produzir coisas, notícias para serem colocadas, faz parte até do trabalho deles. Então, nesse processo, muitas vezes, questões extremamente delicadas, complexas, são apresentadas de forma muito simplificada, às vezes até independente da boa ou má intenção, que muitas vezes não contribuem ou até complicam ainda mais o tratamento dessas questões com a gravidade e a complexidade que elas possuem. Ou seja, como eu mencionei, a ideia, assim, muitas vezes colocada pela mídia, é que há um problema muito sério. E depois o próprio cidadão verifica que esse problema não teve maior repercussão. Então o que aconteceu? A mídia estava exagerando? A mídia foi sensacionalista? Ou a coisa foi acobertada? Então isso só acaba gerando muitas vezes mais dúvida. Eu não estou falando de forma alguma qualquer coisa no sentido de não divulgar, não é nada nesse sentido. Mas a mídia deve ser encarada como apenas uma parte desse processo. Ou seja, ela não é a portadora da verdade, ela não é uma instituição, inclusive, que esteja sob fiscalização do eleitor, ela está aberta, mas ela não é como os políticos, por piores que eles sejam avaliados, eles são temporariamente eleitos. Né? Essa estrutura não se dá no campo do meio jornalístico. A gente sabe toda no Brasil a dimensão política da ocupação desse espaço. Então, ou seja, a nossa mídia ainda tem que evoluir muito. E eu acho que a prática do denuncismo, ela também tem limites. Tem hora que os próprios profissionais do meio percebem que isso não dá tanto resultado quanto eles esperavam, seja um resultado mais mercadológico, seja um resultado político. Então, todos eles estão passando por um aprendizado também. O Ezequiel chamou a atenção para um aspecto interessante, que a ideia de corrupção, ela pode também levar à ideia de que existe uma ordem e que ela foi alterada de forma negativa. No Brasil, esta ordem política, social, está em construção. Nós não estamos recuperando algo que nós já tínhamos prontinho, definido, experimentado há séculos e que agora se corrompeu e tem uma crise. Nós estamos construindo a nossa democracia e, nesse processo, a mídia e a questão da corrupção e, obviamente, toda a questão relacionada à política está em construção e é um momento privilegiado para a gente fazer isso. Por isso que a mídia deve ser mais cuidadosa no sentido de envolver o cidadão com informações, mas no sentido da responsabilidade da qualificação do cidadão para melhorar a qualidade das práticas políticas e da democracia. Daí o aspecto interessante dessa iniciativa desses jornalistas, ou seja, é uma contribuição que não se dá dentro da estrutura formal, mais convencional da mídia, mas que traz para o cidadão mais ferramentas para que ele qualifique a sua análise política e torne-se, inclusive, mais responsável com os juízos que ele próprio faz e que transforma em voto.
O tema de hoje do Em Tese é corrupção. Não saia daí porque já voltamos a falar sobre esse assunto. Hoje o Em Tese fala sobre a percepção que os empresários brasileiros têm da corrupção. Os meus convidados são o mestre em Ciência Política pela UFPR, Ezequiel Martins Paz, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, Paulo Roberto Neves Costa. Ezequiel, você então procurou empresários e realizou estas indagações sobre a percepção que eles tinham da corrupção. E você fez esse roteiro de entrevistas com base numa pesquisa realizada por um instituto austríaco, né? Correto. Como que foi esse roteiro que você preparou e quem foram esses empresários que você entrevistou? Como que eles foram selecionados? Para o estudo da corrupção, existem duas metodologias. Quando se estuda a pequena corrupção, a corrupção do dia a dia, como eu falei, existe a metodologia de se fazer um grande survey, ou seja, uma pesquisa popular. Só que a pesquisa popular hoje em dia, ela é enviesada devido à influência da própria mídia, que acentua certos pontos, como o Paulo falou, às vezes ela não qualifica certas posições, a corrupção não é qualificada e diferenciada. Para nós, como nós somos acadêmicos e queremos fazer recortes, nós procuramos a visão dos empresários. Porque eles, além de serem importantes atores políticos, eles têm uma percepção mais acurada do que está acontecendo na sociedade. Eles têm acesso a informações privilegiadas. Eles têm contatos privilegiados. E isso para nós é importante. E a corrupção que nós queremos estudar, que eu pretendi estudar nesse trabalho, é a corrupção política, ou seja, sempre com relação à política. É preciso que estejam envolvidos alguns atores do Estado também. E esses empresários têm muitas relações. Eu entrevistei empresários que tiveram acesso a presidente Dilma. Eu entrevistei empresários que têm acesso direto a grandes esferas do governo federal. Eu conversei com empresários que me falaram de corrupções que vão de números agora, de pequenos R$1.000 até milhões de reais. Eu não vou citar o nome, não posso, mas eles estão cientes disso. E a opinião dessas pessoas, para mim, era importante. E eu precisava acessar esses empresários. Fizemos uma seleção de grandes empresas de várias camadas da sociedade, ou seja, de médias empresas, mas também de grandes empresas de nível nacional, com faturamento acima de bilhões. E esses só conversamos com os CEOs, com os diretores das empresas. E perguntávamos para ele primeiro em um roteiro sobre a situação política brasileira. Queríamos colocar o cenário para a nossa discussão como a questão política, ou seja, como eles viam a democracia brasileira. Depois nós íamos gradativamente nessa pesquisa, nessa questionário, levando o empresário não só a responder as perguntas, mas ele mesmo ia formulando a visão dele de corrupção, mais acurada a cada passo. E no final nós perguntávamos para ele, então, quais seriam realmente as causas da corrupção no Brasil, segundo eles. Mas até chegarmos no final, nós perguntávamos sobre o lobby, sobre o financiamento de campanhas, todos esses temas que estão hoje realmente em pauta. E chegamos à conclusão que o empresário brasileiro ele tem uma visão da corrupção brasileira ambígua ou dualista. De um lado, olhando a corrupção de uma forma geral, eles repudiam a corrupção.
Eles não aceitam a corrupção. Moralmente, eles realmente repudiam. Mas quando eles se colocam como atores políticos no dia a dia, dentro da burocracia brasileira, a burocracia que às vezes emperra o andamento das empresas, eles se sentem quase como vítimas. Na verdade, eles se sentem como vítimas e se colocam como vítimas. E dizem que eles precisam, às vezes, usar a corrupção como um meio para quase que sobreviver ou colocar um óleo nessa engrenagem da burocracia brasileira. E essa visão dualista é que precisa ser melhor pesquisada, porque ainda não como a gente já falou nisso, eu desbravei um espaço que ainda não está trabalhado. Então, é preciso realmente estudar como são formuladas essas visões ambivalentes de corrupção. Professor Paulo, quem que é o empresário brasileiro? Bom, esse é um belo exemplo do cuidado que a análise sociológica tem que ter quando usa expressões e quando elas, como eu disse, se transformam em conceitos sociológicos, em ferramentas analíticas. Se a gente for considerar como qualquer atividade privada que visa lucro, como uma atividade empresarial, nós teríamos empresários desde os pipoqueiros aos dirigentes de empresa. Então, há um cuidado muito grande em procurar definir com precisão o que é empresariado, pelo menos no âmbito da sua pesquisa. Então, quando, por exemplo, Ezequiel, estou falando desse grupo de indivíduos que são empresários, o que não me permite generalizar isso para todos os empresários. Além disso, os empresários são variados em função da própria natureza da sociedade capitalista. Há diversos tipos de atividades que variam não só na sua natureza, como também nas suas dimensões, o seu alcance, e que também vão se alterando com o tempo. A importância das atividades vão sendo alteradas, então a importância tanto econômica como política dos empresários também vai ser alterada. Agora, a sua relação com a política é quase que inevitável, porque nós estamos falando da relação entre os capitalistas e a política na sociedade capitalista. Nós não estamos falando de um grupo qualquer, nós estamos falando de um grupo que exatamente exerce a função que caracteriza esta forma de organização da sociedade. Não é um grupo qualquer. E, surpreendentemente, por ser um grupo tão importante, a gente às vezes se defronta com a escassez de estudos sobre aspectos específicos da existência desse grupo social, ainda que muita coisa já tenha sido produzida. O próprio Fernando Cardoso, que foi um pesquisador muito importante lá nos anos 60 e fez uma das primeiras pesquisas sociológicas sobre empresários, entrevistando um objeto, no caso muito parecido com o usado pelo Ezequiel, ou seja, dirigentes de empresas, já chamava atenção para a dificuldade de definir isso e via a necessidade de estabelecer com precisão do que se estava falando e, inclusive, reconhecia que esses atores, ao aumentarem sua importância econômica, inevitavelmente acabavam também tornando-se atores políticos, porque eles passavam a lidar também com questões da política econômica. Então, isso é importante porque muitas vezes na imprensa se confunde empresários ou empresários com alguns grandes empresários, deixando não que esteja errado, mas simplificando em muito o processo relacionado ao estudo e à caracterização dessa figura empresário, ou quando você o coloca como num coletivo empresariado. Isso complica ainda mais se você o vê como classe social, ou ainda mais se você a vê como classe dominante, segundo o referencial marxista, por exemplo. Então, todo esse cuidado tem que ser visto desde a dimensão teórica, conceitual, até o momento que vai se tornar uma pesquisa empírica. Mas na pesquisa, isso é colocado com precisão de quem estamos falando. Esse é um passo fundamental, que nem sempre, em outros âmbitos, por motivos óbvios, esse cuidado é adotado, né, e acaba muitas vezes dando de barato, em torno de certas expressões, um grupo que é extremamente diversificado e que no interior do qual existem vários conflitos. Ezequiel, professor Paulo, obrigada pela presença hoje aqui no Intese. Nós que agradecemos pela oportunidade. Nós falamos hoje no Intese sobre a dissertação de mestrado de Ezequiel Paz Martins, que tratou da percepção de empresários brasileiros sobre a corrupção no país. Você encontra o trabalho completo do Ezequiel no banco de teses da UFPR e o acesso é livre.
Você também pode acompanhar a programação da UFPR TV pelo nosso site, pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página do Facebook. Até a semana que vem. Tchau!